Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com o Luiz Pacheco, CEO, responsável pela Gran Care Brasil, Dido, responsável técnico. A gente vai bater um papo sobre home care. A gente vai entender as tecnologias do setor, quais são os diferenciais da Gran Care. Hoje ela é uma das melhores e maiores empresas de home care de Florianópolis e está em grande processo de expansão. Então a gente vai ter muito o que conversar com os dois. Eu queria primeiro passar a pergunta para o Luiz e entender, no seu ponto de vista, o que você define, o que é a Gran Care para você, em termos de qualidade, em termos de atendimento? Bom, a Gran Care para mim hoje ela tem três principais pilares, onde o principal deles, entre os três o principal seria o cuidado com a saúde, tá? Então a gente sempre busca inovação, a gente sempre busca trazer tecnologia diferente para trazer esse pilar do cuidado com a saúde para os nossos clientes, sempre visando principalmente a família dos nossos clientes, tá? Então hoje para mim a Gran Care ela remete à tranquilidade. Passar tranquilidade para a família da pessoa que está, do cliente que tem alguma dificuldade, que passou por um pós-operatório, que está com algum parente internado em casa, não hospitalizado, né, internado em casa e alguma coisa desse tipo. Não, legal, muito, muito legal saber essas definições do lado da gestão, do time que está por trás da Gran Care, que se preocupa principalmente com a família, né? O Luiz mostrou que não é só cuidado com o paciente, a família ela precisa desse respaldo, dessa segurança nesse atendimento. E o Dido também pode contar um pouco para a gente, porque ele vive isso em campo, né? Ele sabe ele conhece absolutamente todos os pacientes, ele faz o treinamento de toda equipe de enfermagem e ele pode passar essa visão de dentro. O que a Gran Care de dentro? O que você sente dos pacientes, desse carinho que eles têm com vocês e como é essa questão com a família? Então, a gente quando chega na família, normalmente a gente vai por conta do paciente, mas sempre a família está doente também, né? Então a gente tem esse cuidado também, não só com o paciente, mas sim com a família. Então, muitas vezes, quando nos procuram, a gente tenta, né, marcar uma visita, ver o que está acontecendo, conversar com a família, para a gente poder entender a real necessidade que se encontra. Então, essa é a nossa diferença, né? O acolhimento, né? O acolhimento dessa família, não só do paciente. Legal. E você está presente, você conhece absolutamente todos os pacientes, Sim, você todos. acompanha esse dia a dia com sua equipe de enfermeiros, você tem todo esse treinamento. Como que é a seleção? Como que é o treinamento Então, desse time? então, a seleção começa, né, pela avaliação dos currículos, né? A gente chama depois, a gente seleciona os melhores, chamamos na nossa sala, onde eu mesmo, né, faço toda a parte da entrevista e logo depois a gente leva para o treinamento. Após isso, aí eles são recolocados no mercado de trabalho. E muito bom saber disso. E agora passo de novo a pergunta para o Luiz, porque um dos principais atributos da Gran Care é realmente a qualidade nessa prestação de serviço. O que é essa qualidade? O que o cliente ele vai ter de atributo contratando a Gran Care, escolhendo a Gran Care perante os concorrentes? Perfeita a sua pergunta, Fábio. Eu acredito que a Gran Care ela tem diversos pilares onde a gente poderia falar sobre qualidade, mas nós estamos passando por um processo muito forte de profissionalização das home cares. Na pandemia, até 2019, nós tínhamos um crescimento de 50% de home care, e esse crescimento ele se expandiu após a pandemia, então nós temos uma crescente de home cares no mercado, só que o que a gente observa, principalmente nós que estamos no mercado pré-pandemia, durante a pandemia e agora no pós-pandemia, o que nós observamos é uma queda de qualidade na prestação de serviço. Então, hoje, uma das coisas que a Gran Care se preocupa, e estamos em processo é de ter toda a parte de responsável técnico na parte de enfermagem, fono, físio, médico, todas as inscrições nos órgãos competentes. Então, hoje ainda não, mas logo, logo a Gran Care terá todas as inscrições competentes e nós estamos buscando que isso seja cobrado de todas as home cares. Então, quando a gente fala em qualidade, nós estamos falando em qualidade na prestação de serviço, qualidade na parte administrativa, qualidade em
em todos os ambientes, nessa busca da implementação de novas tecnologias, da implementação de órgãos fiscalizadores que tem que sim fiscalizar, porque o que mais nos preocupa é essas empresas menores que não vêm com qualidade e acaba prestando um desserviço para a sociedade, que eles acabam pegando esse paciente e muitos desses pacientes vêm depois para a gente com algumas debilidades que elas não iriam acontecer caso se já iniciasse com um plantão de qualidade desde o começo. Não, é muito legal você puxar esse assunto, porque a Grand Care não está prestando só um serviço, né, para os pacientes, ela está elevando o nível de qualidade do serviço em home care no geral, né? Com a questão das certificações, com a questão da tecnologia implementada, isso é bom para o mercado, né? Porque isso você coloca a régua para cima e quem ganha são os pacientes. Então é muito legal ouvir que vocês têm esse tipo de pioneirismo. E eu queria entender também de vocês quais são as tecnologias usadas hoje para que a família tenha essa segurança, né? A gente já sabe pelo feedback dos pacientes que todos ali estão super satisfeitos, mas a família, o que vocês falariam ali, deixariam de recado para a família, para que eles tenham esse conforto em deixar uma pessoa especial ali a cuidado de vocês? Bom, com um olhar na família, nós temos toda a questão do nosso aplicativo de acompanhamento, então eles conseguem saber qual é o prestador de serviço que está lá. Além disso, nós temos o Edemilson, que está sempre à disposição e faz esse acompanhamento. Então, necessariamente, ele passa em todos os plantões que nós temos, pelo menos uma vez no mês, e tem esse acompanhamento, caso aconteça alguma coisa. Em caso de falta, ele se responsabiliza por trocar essa pessoa que está lá, adiciona no aplicativo, então essa comunicação ela é em tempo real. Jamais você vai ter uma pessoa, a família vai ter uma pessoa em casa sem saber quem é aquela pessoa, sem saber que ela realmente faz parte da Grand Care, sem saber exatamente os dados dela. Então esse é um dos pontos que a gente traz de qualidade, que a gente recebe vários feedbacks positivos sobre isso. Nós temos também vários grupos multidisciplinares, então no caso de um paciente um pouco mais grave, a gente faz grupos multidisciplinar com médico, físio, fono, para entregar esse relatório para a família e para ter essa conversa entre a equipe. E eu acho que um grande ponto positivo da Grand Care é realmente a presença do Edemilson ali em todos os plantões. Então esse acompanhamento com a equipe, esse treinamento constante com a equipe, e esse acolhimento e presença junto com a família, que eu acredito que seja um dos grandes diferenciais da Grand Care. Porque a Grand Care ela não vende um produto, né? Vocês vendem um serviço, e o serviço está muito ligado ao capital humano que está por trás, a paixão que vocês têm com cada paciente, essa questão do treinamento da equipe, de entender quem está ali por trás e saber que os donos da Grand Care, né, que são vocês, ali, o Luiz na parte da gestão e você ali na ponta cuidando desse paciente, você visitando e tendo esse cuidado com cada um deles, dá segurança para a família, para contratar e se sentir seguro com esse tipo de serviço. Uma dúvida que muitos perguntaram, qual que é a diferença de home care para casa de geriatria? Acho que é interessante a gente levantar esse ponto também. Sim. Então, home care, na verdade, quando se fala a diferença, né, a família sempre tem isso, né? A diferença home care é o quê? É um atendimento exclusivo. Você tem uma equipe exclusiva para esse paciente. Você tem uma equipe multidisciplinar, certo? E quando se trata casa de geriatria, você tem o quê? Vários pacientes e uma equipe menor, às vezes 2 técnicos, para cuidar de 23 pacientes. Então, não foge um pouco da qualidade. Então, você tem você tem o quê? Um trabalho exclusivo e outro já com mais uma equipe com muito mais pacientes. Né? Então, aí vai da família escolher. Hoje, então, a gente preza o quê? A qualidade no atendimento, a comunicação muito importante com a família. Essa comunicação que eu tenho com a família e a família tem comigo e eu também com os cuidadores, isso é muito importante, né? Como o Luiz falou, o aplicativo isso não deixa de ser uma comunicação em tempo real. Em tempo real, né? A família fica confortável, está trabalhando, está fazendo coisas externas ali, quer saber como... Exatamente. A gente não troca nenhum cuidador sem comunicar a família, sem pedir autorização da família. A família é muito importante, é ela que
na verdade, que vai dizer sim ou não, sabe? Então, assim, então a gente tem que estar sempre próximo da família, a família sempre próximo da gente. Interessante. Nesse ponto ali sobre a diferença entre home care e lar de idoso, eu acredito que o grande diferencial é que você não tira o idoso da residência dele. Então esse atendimento, além de ser exclusivo, além de ser preparado para o idoso, ainda é no ambiente familiar dele. Naquela casa que ele já está há 30, 40, 50 anos, a gente sabe a dificuldade que é hoje você falar para um idoso mudar de casa, sem necessidade de cuidado, só mudar de casa. Então, a partir do momento que você traz o cuidado para dentro de um ambiente de confiança dele, ele se sente muito mais confortável e o acolhimento é muito maior. Além do que você vai ter uma equipe 100% dedicada a ele, né? E Então, multidisciplinar também. Né? Multidisciplinar, total, a gente consegue enquadrar dentro da necessidade. É por isso que a Gran Care, ela sempre preza por uma visita técnica. E a gente fornece isso de maneira gratuita para todos os nossos clientes. O Edemilson pessoalmente faz todas essas visitas técnicas e nessa visita ele avalia 3 pilares: paciente, ambiente e família, que são os 3 principais pilares de um plantão. Então nele ele vai conseguir ver quais são as necessidades do paciente, quais são as necessidades do ambiente e quais são as necessidades da família. E depois disso, analisando todos esses 3 pilares, a gente consegue mandar um orçamento 100% personalizado. E legal, até puxando esse ponto, eu queria entender de vocês o que a família, eu tenho um idoso, eu preciso de um cuidado especial em casa, quais tipos de serviços são oferecidos? Eu entendi essa questão que vocês vão avaliar caso a caso, mas como eu sei se eu posso contratar a Gran Care ou não? Quais serviços são oferecidos para esse cliente? Desde UTI, pode ser até uma UTI, em casos mais graves, ou algo mais paliativo. A gente tem todos os serviços de ponta a ponta, certo? Certo. A gente tem, né, a parte das lesões, das feridas, né, que eu sou especialista nisso. Então eu trabalho muito forte aqui em Florianópolis. A gente tem fono, físio, nutricionista, médico. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar, certo? A gente tem todos na nossa equipe. Tá? Então a gente oferece isso. Claro, dependendo da necessidade real da família. É a família que vai dizer a necessidade. E aí eu consigo estar passando isso para eles. Por isso que é importante essa visita técnica, né, que vocês fazem isso de forma até gratuita para entender, né, o estado do paciente, entender, como o Luiz falou, né, a dinâmica da família, conversar muito com a família para oferecer um serviço personalizado. Eu queria também, aproveitando esse gancho, que você contasse alguns cases, né, a gente já bateu um papo sobre isso, mas alguns cases de sucesso ali que você teve um respaldo extremamente positivo ali da parte da família e do paciente. Isso é legal todo mundo saber. Eu tive um que era um senhor agora na pandemia, e ele é libanês, na verdade, né? E ele pegou Covid aqui em Florianópolis, foi na época que estava muito difícil de leito de UTI, e ele foi transferido para Curitiba, né? Ficou lá e veio para Florianópolis, entrou em contato, a esposa dele, com a gente eu montei uma equipe. Ele veio praticamente com uma mini UTI para casa, onde tinha BIPAP, que é uma parte de respiratório, traqueostomia, acamado, e a gente conseguiu recuperar esse paciente, ele conseguiu se recuperar, a gente botou fisioterapia também junto com ele, respiratória, que é principalmente, e ele se recuperou. E passou uns anos, né, agora, e ele me ligou novamente, né, me ligou para ir lá. Ele está bem, mas ele já está com certa idade, só que ele não pode mais ficar sozinho em casa. E ele queria montar uma equipe novamente para poder ficar com ele. Então, isso mostra de como a gente conseguiu, né, ajudá-lo, né, que fizemos um bom trabalho de assistência. E depois disso, ele, claro, faz uns 3 anos, ele voltou a retornar com a gente para a gente poder arrumar uma pessoa de confiança para ficar com ele. Então isso para a gente é gratificante, né? O retorno depois de tanto tempo, né? Isso aí mostra um pouco do que são a sua pergunta anterior. Quais são os serviços que a Gran Care oferece? Desde um acompanhamento até uma internação domiciliar, a Gran Care consegue fornecer todos esses produtos. Então, desde a necessidade
de alugar uma cama hospitalar, os equipamentos hospitalares para internação, a estrutura toda física, a Grand Care fornece esse aluguel, além do que toda a necessidade, toda a equipe multidisciplinar que for necessária, nós conseguimos enquadrar e trazer para vocês. Então, se por um acaso precisa de uma enfermagem especializada, porque é um cliente com tráqueo, a gente tem. Precisa de um cuidado mais de companhia, porque o cliente, como esse que o Edemilson acabou de falar, não pode ficar sozinho, nós temos também. Então, desde o cuidado mais básico até o cuidado mais sofisticado, a Grand Care consegue fornecer todos esses serviços e também a aparelhagem necessária. Por isso que quando o Edemilson vai em uma residência, ele avalia o ambiente. Então, se for necessário uma cadeira de banho, nós fazemos o aluguel. Se for necessário reformas no banheiro para evitar acidente, nós não fazemos a reforma, mas a gente indica não a pessoa que faz, mas sim o que tem que ser feito. Olha, precisa colocar um corrimão, precisa tirar os tapetes. Tapete hoje, não sei se você sabe, mas é um dos maiores causadores de fratura de fêmur na terceira idade. Então é muito comum o idoso levantar de noite ali para fazer um xixi, ir ao banheiro, tropeçar no tapete, cair e a fratura de fêmur é quase certa. Então tem que tomar cuidado, tem que saber o momento exato onde aquele paciente ele não mais pode ficar sozinho, como sim ele precisa de uma companhia. Às vezes ele não precisa do cuidado, às vezes ele não precisa de ajuda para banho, não precisa de ajuda para ir no banheiro, mas ele precisa sim de uma companhia, de ter uma pessoa com ele para ele não ficar sozinho e não sofrer alguns acidentes, que às vezes a gente tarda... É o doméstico, né? Exatamente. Ele é muito alto, principalmente, como você falou, né? Na terceira idade. Então, esse acompanhamento dessa equipe especializada, isso é muito importante, né? Desse status que vocês têm. E às vezes a família não sabe, por exemplo, essa questão do tapete, a gente não faz ideia, né, do que precisa ajustar em casa, e vocês, pela experiência de mercado, pelo tempo que você tem de bagagem também no dia a dia, você já tem a visão ali do que precisa ser ajustado, e é interessante saber que vocês trazem esse serviço também, né, não fornecem só, não é só o enfermeiro que vai lá, tem todo um serviço por trás, né, desde a parte física, estrutural e dessa parte técnica. Isso, com a visita também eu consigo entender um pouquinho o que a família precisa e saber também mais ou menos o perfil de cuidador que eu vou colocar para aquele paciente. Então é muito importante. Eu sempre me pergunto assim, como que eu consigo passar um orçamento por telefone se eu não conheço o paciente e a família também não me conhece? Né? Hoje eu sou muito ainda de contatos, entendeu? Pessoa a pessoa. Né? A gente, claro, faz toda a abordagem pelo WhatsApp e tudo mais, mas a gente, né, fala, vamos fazer uma visita. Privilegia, né? Exatamente, para ter isso. Esse é o nosso diferencial. E a visita sou eu que faço. Justamente para quê? Para entender tudo que está se passando, para ver o perfil que eu posso cuidar de cuidador, para ver realmente se é real o que eles me falaram, eu vou na parte mais técnica para ver o que está acontecendo, para ver o ambiente. Então isso é o nosso diferencial. Isso entra na questão da qualidade, né? Que acho que a Grand Care, se resumir em uma palavra, é qualidade no serviço, e a gente está falando de diversos aspectos disso, né, Luiz? É muito legal esses dois mundos que a gente vive dentro da Grand Care. Eu muito mais na parte administrativa e o Edemilson muito mais na parte humana da coisa, porque desde o começo da Grand Care eu falo para ele, cara, tira essa visita, vamos fazer a questão mais rápida, vamos trazer o cliente mais rápido. E ele fala, cara, eu não abro mão da visita e eu não abro mão de que seja eu a fazer essa visita. E dentro dessa visita ele desenvolveu um checklist que avalia justamente qual é o estado do paciente, qual é o estado do ambiente e qual é o estado da família. Então não é à toa que a gente criou esses 3 pilares. Essa humanização que o Edemilson traz para a Grand Care é de extrema importância, porque para mim seria muito mais simples o telefone tocar, eu falar que o plantão custa tanto e tudo certo, a pessoa quer ou não quer. Mas o Edemilson traz essa pessoalidade, esse conforto à família. E só para você ter uma noção da importância dessa primeira visita, vários clientes já nos pagaram essa primeira visita. Não foi 1 nem 2, porque o Edemilson ele vai lá e, como ele é especialista em ferida, muitas vezes tem uma ferida, tem uma escara, e ele já trata, já faz aquela primeira consulta ali, e claro, já está lá. Já está lá. Sim. E não foi 1 nem 2 visitas onde a família faz questão de fazer um Pix e pagar também essa primeira visita que a gente dá inteiramente grátis, tá?
Então, só para você ver qual é o valor que a gente consegue agregar e como a família enxerga esse valor, fazendo inclusive a compensação financeira em alguns casos. Eu queria, levando essa questão que a gente falou da humanização, da qualidade, explica um pouco o que vocês estão pensando no futuro em termos de inovação, para a gente já ter ali, a família já entender quais são as novidades que eles podem ter esse cuidado com o seu idoso ali, com o seu paciente. Perfeito. Quando a gente fala de inovação, a gente tem vários aspectos, né, de onde a gente pode trazer essa inovação, e a Granquera ela está se preocupando sim em vários deles. Então nós estamos buscando inovação para melhorar a questão do aplicativo, para melhorar a questão da entrega para a família. Nós estamos buscando, a Granquer, ela faz parte de um grupo de mais 3 empresas na área da saúde, onde elas têm um fundo conjunto de investimento para trazer cada vez mais inovações na área da saúde. Então, nós temos uma empresa de saúde sexual masculina no grupo, nós temos uma farmácia de manipulação e temos também a Granquer. Essa junção dos 3 pilares, dos 3 grupos, grandes grupos da área da saúde, ela nos permite olhar para vários lugares ao mesmo tempo e nos permite cada vez mais trazer inovação dentro da área da saúde, como na parte da administração, na parte do aplicativo para a família. Então, tudo isso a gente vem buscando inovar. Nós estamos fechando uma parceria agora, que a gente ainda não pode abrir, mas que vai trazer uma grande mudança no cuidado do paciente home care. É uma inovação que traz uma tecnologia alemã para captar cada vez mais dados e trazer dados para o cuidado do home care. Então, não só olhar para a parte humana, que seria a parte do Edemilson, mas trazer esses dados que, para mim, que sou de gestão, é muito importante. Você consegue captar esses dados e entender o que aquele paciente precisa, o que aquele paciente está passando. E uma grande sacada dessa inovação vai ser para aqueles casos onde a família não está próxima. Então, eu vou conseguir passar quanto tempo aquele paciente dormiu, qual foi a qualidade do sono, se ele está com baixa oxigenação, se ele está com baixa saturação. Essas partes mais técnicas a gente vai conseguir transformar em dados e passar para a família, gerando essa comunicação fluida e universal. Então, se a família nem falar português, a gente vai conseguir entregar uma qualidade para ela através dessa tecnologia alemã que nós estamos trazendo para o Brasil. É incrível saber dessa questão do grupo, né, de healthcare no geral, que aí você consegue ser realmente pioneiro, né? Olhar para o setor, entender qual a tecnologia mais inovadora, trazer para dentro, testar, isso quem ganha é a família e sempre o paciente. Outra pergunta que vai para você também, Luiz, hoje vocês atendem qual que é o limite da área dentro de Florianópolis e qual que é a ideia futura de expansão para outros mercados da Gran Care? Essa pergunta aí, se você perguntar para mim é uma, se você perguntar para o Edemilson é outra. Vamos ver as duas visões. Mas a gente atua 100% na Grande Florianópolis, a gente consegue atuar com muita qualidade na Grande Florianópolis. Já tivemos alguns pacientes na região litorânea, ali, Balneário, Itapema, a gente consegue atender ali também, e os próximos passos é conseguir atender Santa Catarina como um todo. Hoje nós ainda não conseguimos, mas os próximos passos da Granquera é conseguir atender Santa Catarina como um todo. E a sua visão, Didio? A minha visão hoje é atender Florianópolis, né, que é onde a gente está, e primeiro a qualidade, né? Eu sempre falo para ele, eu prefiro ter 10 pacientes bem assistidos do que 100 E aí mal vai. assistidos. Então Perfeito, é essa que perfeito. é a minha visão, É né? por isso que Então, vocês estão aos poucos, né, ganhando os justamente, mercados e já não assumiram o Brasil, né, para sim, depois ir para Santa Catarina. mas assim, a gente vai querer também chegar nos 100 pacientes, mas com a qualidade que Com a a gente tem qualidade que hoje vocês em têm hoje. 10, né? Perfeito. Então essa é a nossa visão. E por isso que a gente sempre está melhorando, sempre está buscando inovação, né, treinamento e pessoas capacitadas para estar do nosso lado. Perfeito. E que mensagem vocês passariam assim como conclusão e eu gostaria que vocês fizessem um convite para as pessoas que precisam desse serviço, principalmente para as famílias, para conhecerem a Gran Care, para agendar uma visita, para conhecer você pessoalmente e bater um papo, entender como que funciona a dinâmica na prática. Eu gostaria que vocês fizessem um convite
para essas pessoas que têm essa necessidade? Vamos lá, Dido. O meu convite, na verdade, é vocês deixarem eu entrar na casa de vocês, para eu poder entender o que está acontecendo com o familiar de vocês, para aí sim tentar montar um plano de cuidado que vocês realmente precisam, com as pessoas qualificadas, né, com o tempo que precisa real, não dizendo que tem que ficar tanto tempo, né, na verdade, pela necessidade que precisa real. É isso que eu peço, assim. Então, se eu tiver a oportunidade de entrar nessa casa, né, de conversar com a família, conhecer o paciente, isso vai ser o diferencial. E você, Luiz, qual a mensagem que você passa? Bom, o que eu tenho para dizer é, se você está buscando qualidade nos serviços de home care, com certeza você está falando com a empresa certa. Então, convido todo mundo a tomar um café no nosso escritório que fica no centro ou receber uma visita do nosso enfermeiro responsável, Edmilson, que ele fará questão de ir até a sua casa e tirar todas as suas dúvidas de maneira 100% gratuita.